Fala, torcedor do Corinthians, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Foco no Timão. Galera, bora com as últimas novidades do Corinthians. Informação muito importante sobre 5 bilhões de reais aí no Corinthians, isso mesmo, 1 bilhão de dólares é a proposta aí de uma nova SAF no Timão. Galera, que história é essa? Bora ver aqui nesse vídeo. Também tem informação sobre contratação de um lateral para a vaga aí do Léo Maná, que deixou o Corinthians rumo ao Criciúma. Vamos ver essas últimas novidades aqui, deixa sua opinião abaixo sobre tudo isso. Sem mais delongas, vamos pro vídeo, galera! Vitinho já é jogador do Corinthians e a gente está aqui para saber o que os torcedores estão buscando na internet sobre o novo reforço corintiano. Vamos nessa! Vamos começar pelas clássicas. Vitinho, idade. 31 anos, mas tem cara de novinho, né? Obrigado. Vitinho, altura. 1,80, uma boa estatura para atacante. Na cabeça do Vitinho! Essa daqui eu quero ver. Qual a perna boa do Vitinho? O Vitinho em questão, que é jogador do Corinthians, tem como perna boa a perna direita. Deu pro Vitinho! Uma das primeiras coisas que o torcedor procura na internet é pelos gols do cara que tá chegando. Então vamos aqui no nosso buscador de vídeos. Gols e jogadas Vitinho Corinthians. Que gol do Vitinho! Golaço de Vitinho! Por que o Vitinho escolheu o Corinthians? É um time que acabou de ser campeão, né, paulista, então isso demonstra a vontade de vencer e trazer o Corinthians para a vitrine que ele precisa estar. Como joga o Vitinho? Pode jogar aberto, ele pode jogar como dupla de ataque, ele pode jogar ao lado do centroavante, flutuando por trás de um camisa 9. Agora, no jogo mais enroscado, se ele não for um pouco mais participativo sem a bola, um pouco mais raçudo, como aconteceu algumas vezes no Flamengo, a torcida pode pegar no pé dele. Qual foi o último jogo do Vitinho? Faz 2 meses que ele não joga. A última vez que entrou em campo foi no Sauditão pelo Al-Ettifaq contra o Al-Wehda, no dia 26 de maio. Tem um tempinho, hein? Na última temporada foram 33 jogos com 7 gols e 7 assistências. É um jogador muito técnico, que bate muito bem na bola, chuta muito bem, né? Então é um artilheiro, um cara que vai dar boas respostas pro torcedor corintiano. Bom, falta só aquela que todo torcedor quer saber, né? Quando o Vitinho vai estrear pelo Corinthians? Não tem uma data exata e a gente ainda precisa conversar mais sobre isso, mas eu tô ansioso para o quanto antes poder estrear. Bom, a gente conseguiu responder todas as principais perguntas aqui, mas se você tiver mais alguma dúvida, pode mandar pra gente, Fred. Abração. A notícia do dia aí, é agora, da manhã, é a perda de Cauê Furquim, 16 anos, por 14 milhões de reais. O Bahia / Grupo City depositou a multa e simplesmente levou embora. É um open bar de culpa aí. Opa! Aqui eu já ia jogar uma recolher. Vai recolher. Tem um open bar de culpa aí. Assim, primeiro, você renova em abril com o garoto e mantém um salário de 7 mil reais para um garoto promissor como ele. 7 mil reais. Isso para mim, então, a diretoria de base ainda na gestão do Augusto Melo, isso para mim é um absurdo. Aí você resolve, percebe que o menino é bom, a sua multa para o exterior ela está resolvida com valor alto, que você põe o valor que você quer. Só que a multa nacional para os clubes brasileiros, ela é 2.000 vezes o salário. E o camarada e o garoto ganhava 7 mil reais. O que aconteceu? 2.000 vezes 7 mil reais. 14 milhões. Pagou. Virou uma multa muito baixa, seguiu uma multa baixa. O Corinthians começa a levá-lo para o profissional e levou inclusive para jogos do profissional e deixou no banco. E aí quando você tem um conglomerado como esse do Grupo City, que leva moleque de tudo que é lado, peraí. Se o Corinthians está levando para o banco do profissional, temos alguma coisa aí nesse garoto que pode ser diferente. Né? Quanto que é a multa? Viram lá, a multa era muito baixa. Então, mais um erro. E aí, para mim, do Fabinho, acho que o Dorival é o treinador, ele usa o que tá lá e aí ele viu qualidade e põe pro jogo. Aí a culpa para mim é do Fabinho de ter dado essa moral pro garoto, levado pro coisa sem tomar cuidado. Peraí, você ganha só 7 mil reais, garoto, eu vou te levar ele pro profissional, vão crescer o olho. Peraí, eu não vou te levar pro profissional enquanto você não melhorar essa multa aqui. Tá aqui um aumento de salário. Aí entra um pouco também
os empresários. Pelo que se sabe, o staff enrolando o Corinthians. Não, a gente se reúne, não, vamos lá, vai acontecer. Porque talvez já sentia ali nas entranhas do mercado de que poderia pintar esse pagamento de multa. A realidade é que então o Corinthians perde um garoto promissor por 14 milhões de reais e poderia fazer muito mais com dinheiro com um garoto desse, utilizar inclusive no profissional. É um jogador veloz, atacante de lado, aqueles canhotos que muitas vezes jogam do lado direito, cortando para dentro. Fez um baita gol agora recentemente no Sub-20, jogando, dando aquela chapada no ângulo e tudo mais. O gol dele viralizou. Então a torcida tá pistola da vida, porque uma base que é gerida dessa maneira, e aí pode pôr culpa na anterior, na atual também, enfim, de não ter cuidado com um menino desse. Mas quem cuida da base é o Nenê do Posto, né? A discussão, atualmente é. Então. A discussão que também é válida peraí, o Grupo City, que está levando o garoto, utiliza do Bahia, que é um clube do Brasil, para pagar a multa nacional. Até que ponto a legislação está protegendo mesmo os clubes formadores, utilizando ainda a regra de 2.000 vezes o salário? Essa é uma outra discussão que daria para acontecer. Para mim, é uma boa discussão. Para mim a discussão, o problema é o Corinthians perdendo o garoto, mas que dá para colocar essa... Porque antes das SAFs, a multa era 2.000 vezes o salário. E aí, sei lá, o Bahia pagaria 14 milhões de reais sem o Grupo City por trás de um garoto que poderia vingar ou não? Eu tenho certeza que não pagaria. O Bahia antigo. Só que o Bahia City, 14 milhões fica pouco. Aí ele vai e paga. Então, a legislação precisa ser discutida a partir de agora com as entradas da SAF. O que precisa discutir é a miséria do Corinthians. Não tem que discutir a legislação. Calma. Não, tem um ponto importante. O que tem que discutir... a lei era da SAF. Daí, cara. Peraí. O problema é a sua gestão, que é péssima. É claro que é, mas a questão não é essa. Entendeu? O ponto do Vessone é o seguinte. Eu acho que é interessante. O Grupo City, que administra o Bahia, ele vai lá e contrata o cara pagando a multa nacional. Aí o cara fica no Bahia uma semana e vai pro City. Cara, isso é uma outra discussão. Essa é a discussão. Não, claro que é uma outra discussão. Mas você tem que estar preparado para esse mercado, meu. Se não dorme, fica em casa. Você tem que estar preparado para esse mercado. Lembra daquela coisa do Juventude? Tem que estar preparado. Eu entendi. Ele pode contratar o cara e mandar ele embora no dia seguinte, não precisa esperar uma semana. Porque a legislação permite. A legislação permite o seu clube que dorme em berço esplêndido. Não, é claro, mas uma coisa tem que estar esperto, então, cara. Então vamos fazer uma outra coisa. Vamos lá que tem um gênio do futebol na base do Palmeiras. O Bahia vai lá e fala, custa 70 milhões. Ele vai lá e contrata o cara da base, pagando a multa nacional. É legal, depois o cara vai pro City. Você tem que estar estruturado para a multa dele ser maior. Mas eu estou falando que é uma... São duas coisas que podem ser faladas. Como eu fiz, eu critiquei o Corinthians. Corinthians. Eu não aceito essa. Não tem buraco na lei, cara. Claro que não. Não tô achando que o Corinthians está certo, não ter o marco Sociedade Anônima do... Sociedade... A palavra diz Sociedade Anônima do Futebol, certo? SAF. Não há impedimento para recursos, quantidade, volume de recursos que você coloca no clube, desde que isso seja planejado. Ainda mais aqui no Brasil, que não tem regra. Calma. Aí você coloca o dinheiro lá. Se o City vai levar o cara daqui 2 dias, 1 hora, 2 horas, não dá, você tem que estar preparado para brincar. A legislação deveria fazer o seguinte. Não desce deixa eu pro play. falar. A legislação deveria ser mudada assim. E eu repito, eu coloquei culpa no Corinthians e na sua gestão. Eu acabei de falar. Sim, eu não tô falando que não, cara. A outra coisa a legislação deveria falar o seguinte: clubes que não são SAFs têm direito a pagar 2.000 vezes o salário. Clubes que são SAF com aporte exterior são obrigados a pagar a multa do exterior. Vou além nessa história. É tão pertinente isso que está sendo falado, e o pessoal falando assim, vocês estão chorando. Não estou discutindo pertinência ou não pertinência. A FIFA está discutindo a proibição de clubes negociarem jogadores entre... clubes do mesmo grupo negociarem jogadores entre eles. Do mesmo grupo negociarem... Sim. Jogadores entre eles. Sim. Ao que tudo indica, ele vai ficar no Bahia um tempo, não vai? Não sei. Até fazer 18 anos. Então, vocês estão bravos com uma discussão... Hoje é uma prática recorrente. Não, tudo bem. O Cruzeiro... O Ferreirão quase... O Botafogo fez isso. O Botafogo faz isso com o Lyon, fez com o Lyon. Aí é outra discussão ainda. É você impedir que... 3, 4 times. Exatamente. É você impedir que você pague barato
e depois seja vendido, entre aspas, o dinheiro não Lavado, entra. né? Não, o dinheiro não entra aqui. Então. Não Entra entra lá aqui. direto, E olha, não entra aqui nem lá. Porque lá você justifica com fair play. Ó, ele veio por empréstimo, ele veio de graça, ele veio cedido pela filial. Aí é outra discussão. Então. Agora. Tá bom. Então, mas ó, o Vessone falou, vamos tentar um outro exemplo. O Vessone lembrou na história do Ferreirão, do São Paulo, que agora está no Shakhtar. O Cruzeiro, e só não fez isso porque o empresário e os clubes conversaram. O Cruzeiro ofereceu a multa, ofereceu não, indicou que pagaria a multa nacional pelo Ferreirão. Baixa, diferentemente da multa internacional. O negócio só não foi sacramentado porque o empresário e o jogador não quiseram. E o São Paulo foi alertado ali e aí, rapidamente, antes que seja tarde demais, reformou o contrato do Ferreirão. A gente noticiou isso aí, reformou o contrato do Ferreirão para que a multa nacional também fosse ampliada. O Cruzeiro é uma SAF nacional, certo? Ele não pertence a um grupo. Então, eu acho que essa discussão que a gente está tendo agora é para questões de grupos, acho que não estão... Não, a discussão só é válida, a discussão só é válida se o jogador for cedido daqui 2 dias pro City. Aí sim, aí entra. Sim. Fora isso, tá valendo, cara. E eu lembrei do lance do Juventude com a Parmalat, lembra? Isso. Que o medo era que o Juventude... Foi muitas tanto vezes. O Cafu, lembra? Vem pro Juventude... Sim. Ou seja, ali criou-se um modelo que a legislação precisa se enquadrar. Agora existe a SAF, que a legislação foi feita antes da SAF. O que não invalida de forma alguma, Massa, a barbeiragem. Isso o Vessa já falou. Tá, pelo amor de Deus. Esse é o ponto. Você subir um cara pro profissional, deixar ele treinar ou até levar para jogos, mesmo que ficasse com 7 mil reais de salário, os funcionários do CT lá ganhavam muito mais que o menino, por exemplo, que poderia ser uma estrela do clube e tal, ou tá numa pressão de uma Série A do brasileiro. E o meu ponto é, eu não tô falando para dar um salário de 300, 400 mil pro menino. Se você desse de 30 mil, o que numa Série A no clube grande é um dinheiro de nada, 30 mil por mês, claro. Não para a realidade do povo brasileiro. Dentro de uma Série A de um clube grande, 30 mil era nada. A multa dele era 60 pau. Pô, você pegar 60 milhões pro menino de base, já é você teria um ressarcimento bacana. E é multa, né? E é à vista. A Bahia, Grupo City, 60 milhões, pode levar. 60 pau. Você vai fazer a diferença. Você vai pagar 3 meses de folha de salário, você tem uma diferença ali. Mas 7 mil para fazer 14 milhões de reais só? Sinceramente, essa é uma barbeiragem de todo mundo. De Augusto Melo, do atual, do Fabinho, do staff. É um open bar de culpa. Quem que o Corinthians enfrenta no fim de semana? O Bahia. Eu só quero ver o clima disso daí no sábado agora, porque a diretoria do Bahia, a diretoria do Corinthians tá pé da vida, porque também não entendeu esse movimento no bastidor e quando viu a multa estava paga. Sábado o Bahia tá lá na arena, eu tô bem curioso para saber como as diretorias vão ser. Vai levar o contrato já pro moleque assinar, aproveitar que já tá aí mesmo e tal. Então, sempre vamos conferir os destaques. Também sempre houve uma certa conversa entre os clubes para não contratar. Sim, que é o que o Cruzeiro... Se isso o Cruzeiro acabou. Quisesse, ele ia depositar. Não é o Cruzeiro, é o jogador. Também se desse o aval, isso. Pessoal, a CBF já tinha definido as datas, né? Agora os horários também dos jogos da Copa do Brasil, quartas de final, quando o Corinthians vai encarar o Atlético Paranaense. Quarta-feira, dia 27 de agosto, 9h30 da noite, jogo da TV... Em Curitiba, o Corinthians começa a decidir a sua vaga para a semifinal da Copa do Brasil. 27 de agosto, uma quarta, 9h30 da noite. Horário nobre. Na outra semana, no dia 11, na verdade, tem uma data FIFA aí, né? Então, só no dia 11 de setembro, são 2 semanas depois, numa quinta-feira, 9h30 da noite também, mas numa quinta-feira, o Corinthians recebe o Furacão na sua arena, na Neoquímica Arena, para decidir definitivamente essa vaga para a semifinal. Então, a CBF definiu aí datas e horários. 27 de agosto, 11 de setembro. Os 2 jogos, 9h30 da noite, uma quarta-feira na ida e uma quinta-feira na volta. Vamos lá. Vamos falar do que interessa, mas não agrada. Gente, o Yuri Alberto, ele passou a madrugada de
de terça para quarta com dores abdominais e foi internado às pressas para se submeter a uma cirurgia de hérnia inguinal, que é uma cirurgia até pouco invasiva, né? Ela é feita por laparoscopia ou de maneira robótica, né? E tal. É uma cirurgia teoricamente simples. Ele já foi submetido a essa cirurgia. Deve ter alta até essa quinta-feira, inclusive. Uma questão comum, inclusive, para especialmente atletas de alto rendimento. Né? Muito esforço ali, começa a ter uma dor na virilha, um pouco mais acima. E aí você precisa fazer uma cirurgia, porque os médicos explicam, eu sou completamente leigo nisso, né? Mas tem um braço, né, do intestino que acaba sendo tomado por uma capa ali, e se você não corrigir isso, pode necrosar, gerar uma infecção. Então, precisou fazer essa cirurgia. E o que me espantou é que, bom, cirurgia de hérnia não é simples, a gente sabe, mas eu realmente confesso para vocês que eu não estava preparado para ouvir a previsão de retorno. E a gente sabe que o Yuri é um cara que contraria as estatísticas, contraria os prognósticos. O Yuri tirou uma vesícula no ano passado e em 2 semanas estava no campo. Por mais que seja um prazo ok de recuperação, a gente está falando de um atleta que parou 2 semanas e que estava correndo 2 semanas depois, né, para retirada de uma vesícula. Então, assim, mas nesse caso, a gente está falando de um período de 4 a 8 semanas. Eu não tenho, nunca fiz, né, esse tipo de procedimento, e acho que nem tenho pessoas próximas que fizeram. Então eu estava meio, cara, juro para vocês, eu estava meio alheio a isso. Eu falei, submetido a uma cirurgia de hérnia, ok, vai ter alta na quinta. Pensei, bom, desfalco o time final de semana, porque ele não vai treinar, mas na próxima rodada ele tá garantido. E aí, né, depois eu fui tomando conhecimento, né, conversando com médicos, entendendo que a situação não é tão simples assim, porque você precisa recuperar, né? Você precisa recuperar tudo aquilo que foi corrigido ali de forma interna. Então, não é tão simples assim. O que chama atenção é que outros 2 atletas do elenco tiveram o mesmo problema. O lateral Hugo, que até não é um cara super importante, enfim, né, mas tá dentro da questão que eu vou abordar aqui. Ele foi submetido a esse procedimento e está há cerca de 1 mês aí para voltar. E o Gustavo Henrique, esse sim hoje um titular, no começo do ano, há pouco tempo, né, ele estava fora exatamente por isso. E ele levou 76 dias para se recuperar. Isso é 2 meses e meio levou a recuperação do Gustavo Henrique. Então, se a gente imaginar que o Yuri é um cara que se cuida, é um cara que tem uma genética privilegiada, é um cara que normalmente volta antes de qualquer lesão que ele tem, e ele teve uma bem difícil, né, na coluna, né, recentemente, e levou aí 40, 50 dias, mais de 2 meses, na verdade, né, para voltar, mas o prazo era até maior, mas ele voltou de forma antecipada e estava lá correndo e tudo mais, e aí calhou dele ter um problema completamente aleatório, não tão aleatório, né, porque, como eu disse, afeta atletas de alto rendimento, mas não é uma lesão especificamente, né, que a gente está acostumada no músculo, né, alguma questão muscular ou até de articulação, não, é uma hérnia inguinal. Enfim, vamos lá imaginar que pelo menos 2 meses, né, o Yuri deve se ausentar. Cara, a gente está falando, metade de agosto estamos, metade de setembro, metade de outubro. Tudo bem que o Campeonato Brasileiro, por exemplo, vai até o dia 21 de dezembro. Então ele tem tempo para voltar e continuar ajudando o Corinthians. Mas vamos lá, né? Vai perder uma boa parte, as quartas de final da Copa do Brasil, e se ausentar num período difícil. Porque o Memphis está com uma lesão muscular de grau 2 e que pelo menos vai ficar afastado aí por 1 mês, de 3 a 4 semanas. E aí, assim, para voltar, o Memphis já é um cara mais pesadão, 31 anos, então né, acho que também demanda, né, essa transição física para a gente entender de que forma o Memphis irá voltar. Isso daqui a 1 mês. Você já não tem o Yuri, que vai ficar sem 2 meses, e o Carrilho, que não volta nem esse ano. Que loucura. E aí a gente se volta para o elenco do Corinthians e percebe as dificuldades, né? Porque o Thales Magno não performa, o Romero está numa fase terrível, o Héctor Hernandes está
afastado, né? Pelo menos não é aproveitado. O Guinegão recebeu algumas oportunidades, mas, enfim, é sempre muito difícil, né? Menino da base que chega, ainda mais o time numa situação delicada, não consegue de uma hora para outra ser uma solução, até porque não deveria ser, né? Deveria ser uma possibilidade, uma alternativa para que ele tenha um crescimento natural e acaba na emergência tendo que ser uma solução quando na verdade não é. Meus amigos, que história é essa aí, hein? Que tá tendo no Corinthians aí, que o candidato à presidência do Corinthians, o André Castro, afirmou ter um acerto aí que pode investir até $1 bilhão. Galera, quem não conhece André Castro, ele é um dos que tá aí, né, concorrendo à eleição do Corinthians. Tem ele, o atual, o Omar Stable, e também tem alguma coisa Roque Cetadini, o terceiro candidato. São esses três aí, Roque Cetadini, André Castro e Osmar Stable. E pessoal, ele falou que tem aí, né, ele afirmou pelo menos ter um acerto com um fundo aí e que pode investir até $1 bilhão no Timão. Isso aí vem dando muito o que falar, né, nas redes sociais, principalmente no Twitter. Muitos torcedores debatendo aí sobre essa, talvez, né, não dá para confirmar ainda, mas esse possível investimento aí. Vamos ver o que vai acontecer, né? Muitos também estão acreditando ali que seja mais uma jogada aí para ele se eleger. Cara, eu sinceramente não sei, até porque eu nem conheço esse André Castro, não sei o histórico. Ele é apenas conselheiro do Corinthians e confirmou, né, que vai ser o candidato para a eleição no dia 25. Vamos ver aqui um pouco sobre essa informação. Por enquanto, o único nome oficialmente na disputa é o do Osmar Stable, que é o atual presidente interino. Os seus aliados defendem a candidatura única para reduzir conflitos e facilitar a transição, mas outros nomes devem surgir e entre eles está esse André Castro. Ele revelou, galera, um possível investimento internacional. Ele confirmou aí isso lá no Twitter, né? E aí foi repassado também pelo jornalista que cobre o Corinthians, que é o Luiz Fabiani, que é o setorista do Corinthians aí pela Rádio Bandeirantes. O provável candidato revelou ter um memorando de intenções assinado com um fundo estrangeiro para investimentos que podem chegar a $1 bilhão, cerca de 5,5 bilhões de reais. Rapaz, eu fico imaginando, se isso aqui for verdade, seria muito bom, hein? Entre esses pontos previstos estão a venda dos Nemo Heights, da Neoquímica Arena, do centro de treinamento e até do uniforme. A proposta, segundo André, faz parte de um plano para fortalecer a saúde financeira e estrutural do clube. Outros candidatos também devem aparecer, né, galera? Sérgio Janikian e Pedro Luiz Soares foram cogitados, mas eles devem aí apoiar o Osmar Stable. O Augusto era o líder, né, o presidente, e aí entrou o vice, o Osmar. Comenta aqui, galera, o que vocês acham disso aí. Sinceramente, seria uma ótima... uma ótima parceria, né? Corinthians receber aí $1 bilhão. Cara, seria muito bom receber $1 bilhão, principalmente para pagar algumas dívidas que tá tendo, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Corinthians precisa de dinheiro no momento. Já pegou alguns adiantamentos da LFU, né? Lá os direitos de imagens, de TV. Pegou um bocado de... Teve também os 100 milhões, eu acho, da Nike. Então, o Corinthians está se adiantando aí para poder pagar. E já vai ter o salário também, né? De setembro o Corinthians vai ter que pagar. E querendo ou não, é muito alto, né? A folha salarial. Mais de 20 milhões de reais. Então, o Corinthians tem que dar seus pulos aí. E hoje também tivemos uma notícia pra lá de ruim, que foi a venda do Cauê Furquim, um dos grandes destaques da base, né? O Bahia foi lá, o Grupo City foi lá, pagou a multa dele para o Brasil aqui, apenas de 14 milhões de reais. Pagou essa multa e levou o Cauê Furquim. Complicado, né, pessoal? O cara, moleque muito bom de bola, mas ali... eu também não tô nem ligando muito, porque foi uma falta de caráter do jogador também. O Corinthians ontem, saiu uma informação que procurou o jogador para renovar com ele, e ele nem sequer ouviu, e inclusive hoje no treinamento nem apareceu. Então, se não quer ligar pro Corinthians, que vá para lá também. O Corinthians, apesar de tudo, foi o time que deu a visibilidade para ele. Se não fosse o Corinthians, ele nunca iria para o Bahia, até porque a visibilidade no time é muito grande. Então, complicado, né?
mas vamos ver o que vai acontecer. Tem também outro jogador da base que tá na mira do Grupo City, que é o Gui Amorim. O Corinthians agora tem que aumentar essa multa, cara. A multa é muito baixa. A multa é em relação ao salário. A multa é 2.000 vezes mais do que o salário que o jogador ganha. Ou seja, ele ganhava 7 mil. 7 vezes 2.000, 7.000 vezes 2.000 vai dar aí só 14 milhões de euros. Ou 14 milhões de reais. Ou seja, o Corinthians tem que pagar aí 30 mil reais para um grande jogador da base, que é destaque, né? Paga 30 mil por quê? 30 mil vezes 2 mil vai dar 60 milhões. Eu duvido que o Grupo City pagaria esses 60 milhões. Duvido. Então, o Corinthians tem que ir lá aumentar esse salário. Até porque 30 mil na folha salarial do Corinthians não é nada. Imagina o time que paga 25 milhões ou mais por mês. O que é 30 mil reais? Então, vamos ver aí, Corinthians tem que melhorar esses esquema na base aí, fazendo só esquema para favorecer empresário não tá dando certo, tá quebrando o clube, e vimos o exemplo aí com o Cauê Furquim. Perdemos uma grande joia por apenas 14 milhões de reais, valor que não é nada para o Grupo City. Comenta aí o que você achou de tudo isso, dessas últimas informações, se inscreva aqui no canal, galera. Agora eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.